Salve consumidores, que dúvida é essa? Poco X6 Pro ou Poco F6? Faz o seguinte, vem comigo que eu vou te ajudar a tomar essa decisão. Antes de começar, deixa eu te falar sobre a minha nova camisa da Urban Elegance, patrocinadora oficial do Tecnologia Incrível. Eu tô falando de uma camisa que é mais de 90% algodão egípcio. Gente, para trabalhar, para estudar, para malhar, é uma delícia essa camisa. Corre no site deles, use o cupom TECH10 e garanta sua Urban Elegance. É isso aí. O Poco F6 e o Poco X6 Pro possuem um apelo gamer, ambos com desempenho de sobra e são capazes de bater muitos tops de linha por aí. Com preços atrativos, eles são ótimas opções para quem não quer gastar quantias enormes para ter um celular potente. Bora quesito por quesito para a gente entender as diferenças entre eles e descobrir qual que é o ideal para você. Em construção e acabamento, vamos começar esse assunto assim, ó, veja bem. Os dois são construídos em plástico! É plástico na construção, plástico na traseira, que beleza! Com exceção da versão amarela do X6 Pro, que é couro ecológico, que a gente considera praticamente um plástico texturizado ali. Nada contra o uso do plástico nesses celulares, tá? Alguns inscritos até já me ensinaram que existem ligas de plástico que são muito resistentes e podem ser até melhores do que vidro, acrílico ou alumínio. Mas no caso da Xiaomi eu acredito que isso aí foi para cortar custos. E eu não tenho nada contra isso, afinal de contas, independente do material que o seu celular é fabricado, você tem que usar a capinha e película para proteger ele. O Poco F6 é um celular mais leve e as proteções dele são melhores. Ele tem certificação IP64 contra 54 do X6 Pro. E na tela, a proteção dele é o Gorilla Glass Victus contra a versão 5 do X6 Pro. E o F6 sai na frente pelo peso e as proteções. E o lance do design, né, é uma coisa muito subjetiva, né, questão de gosto. Eu acho que os dois celulares são celulares bonitos até, não são, ah, meu Deus, que celular maravilhoso. Não, eles são bonitos. E aí você que escolhe qual que você acha mais bonito. Deixa aqui nos comentários que eu tô curioso para saber. Agora, em tela, nós temos poucas diferenças. Isso porque ambos possuem um painel AMOLED de 68 bilhões de cores, com suporte aos 120 Hz e luxos como HDR10 Plus e Dolby Vision. A resolução delas também ultrapassa o Full HD. E o que as difere são as proteções já citadas e o brilho. O F6 alcança 2.400 nits, que é muito brilho, e o X6 Pro fica com 1.800 nits. De cara eu te falo, os 1.800 nits lá do X6 Pro já dão conta do recado, né? Já deixa o celular fácil de enxergar a tela frente à luz do sol. Nits, para você que não sabe, é a unidade que a gente usa para mensurar a luminosidade da sua tela. Quanto mais nits, mais fácil vai ser de enxergar ela frente à luz do sol. Você que usa celular aí por horas e horas em ambientes abertos, vai fazer trilha ou trabalha na rua, tá sempre com o celular lá aberto querendo ver as mensagens, ver seu Instagram, se você tem mais nits na tela vai ser mais fácil de enxergar. Eu tenho elogiado muito essa geração de telas da Xiaomi, tá? Ela tá assim, eu acho que ela acertou muito nesse display aí de 68 bilhões de cores. E é praticamente um empate, né? É claro que o F6 está ali um pelinho na frente porque ele tem esses nits a mais, ele tem a proteção a mais, mas não tem como negar. São telas maravilhosas, você que gosta de assistir filmes e séries ali, você vai reparar a diferença. É tela de celular que deveria custar aí na casa dos 3, 4 mil reais, são telas assim realmente tops de linha. Então tá, não vou dar um empate não, mas o F6 ganhou, né? Um detalhe que poucas pessoas falam é sobre o sensor de resposta ao toque, né? Que a gente está falando da tela, então vamos falar sobre ele. Esse sensor de resposta ao toque funciona o seguinte, a velocidade que o celular entende o seu toque e realiza a ação. Como é que funciona isso? Esse sensor é medido em Hertz, né? E tanto o X6 Pro, tanto o F6 tem um sensor de 480 Hz e no pico máximo eles atingem 2160 Hz nesse sensor de resposta ao toque. Isso faz diferença principalmente para quem joga, tá? Então você vai fazer aquele comando bem rápido, aquele tiro de sniper, aquela skill salvadora, ter esse sensor muito bom ajuda nessas horas. Para você que não joga, talvez você nem note essa diferença, mas é uma função interessante. Para você ter uma noção, celulares top
tops aí, como um S23 Ultra, tem um sensor de 240 Hz. Então a gente já começa a perceber tanto o X6 Pro quanto o F6 são celulares com apelo gamer. Falando em gamer, vamos falar sobre o desempenho dos dois? Aqui não tem mixaria, ambos são muito bem equipados. Começando pelo X6 Pro, que traz o Dimensity 8300 Ultra para revolucionar o segmento intermediário. Ele tem muita potência e uma fama de não esquentar demais. O X6 Pro é o celular, assim, que a gente teve a melhor experiência em jogos aqui no canal, tá? Você que vai jogar Free Fire, o LoL, que eu gosto muito, que é o Wild Rifts, Mobile Legends, Arena of Valor, Honor of Kings, esses jogos todos rodam maravilhosamente bem no X6 Pro. Então, assim, eu tô falando de uma potência que realmente surpreendeu. Eu nunca fui, fã da MediaTek nem nada não. Mas esse Dimensity não tem como, cara. Não tem como você falar mal dele. Mas ele tem jogo que ele não roda bem. Cara, isso acontece com todo chipset. Nem todo celular vai rodar tudo perfeitamente bem. Até os iPhones vão ter alguns problemas de compatibilidade. Então, assim, não é porque 2 jogos deram um bizil lá que eu vou condenar o chipset. Os jogos que eu mais jogo, pelo menos, eles rodam muito bem. Para bater o X6 Pro é muito, muito difícil. A experiência térmica também, que é uma coisa importante de eu falar aqui, cara, o celular esquenta muito pouco para um celular tão potente assim. É claro que se você ficar colocando os gráficos no máximo, no meio do verão, lugar muito quente, claro que ele vai esquentar, mas ainda assim, comparando com outros celulares que a gente teve aqui, como o Poco X3 Pro, que tinha o Snapdragon 860, o F3 com 870, teve o 11T Pro com o Snapdragon 888, F4 GT com o Snapdragon 8N1, todos esses esquentavam mais do que o X6 Pro. Tirando o F3, para ser justo, o F3 com o Snapdragon 870 tinha um equilíbrio térmico um pouco melhor, mas tirando ele, essa lista toda que eu falei, todo mundo esquenta muito mais. Eu tô falando de conseguir jogar num celular com até 90 FPS. Mas ele roda 120 alguns jogos, sim, mas a 120 FPS é difícil de não esquentar, né? A 90 FPS eu consigo jogar 3, 4 partidas de LoL numa boa. Eu consigo jogar Genshin a 60 FPS por mais de 1 hora numa boa. Eu consigo jogar 10 partidas de Free Fire e ele não vai passar de 41, 42 graus. Em outros celulares, em testes parecidos, a gente vê eles batendo 46, 47, até 48 graus. Você imagina, frita os dedos. iPhone então, meu amigo, nem se fala. Todos os testes de iPhone que eu fiz no 12 Pro, no 14 Pro, no 15 Pro Max, ele esquenta e fica desconfortável de jogar. Não tem como, é muito difícil de bater isso aí, né? Aqui, vamos falar do F6, né? Porque a gente falou muito do X6 Pro, porque ele não fica para trás, tá? Ele é equipado com o Snapdragon 8S Gen 3, que em números, inclusive, é superior ao Dimensity 8300 do X6 Pro. Não é uma diferença absurda, mas ele é sim mais potente. Tem uma rivalidade, né, entre Snapdragon e MediaTek, né, entre Qualcomm e MediaTek. E eu já falei para vocês que eu puxava a sardinha lá da Qualcomm, do Snapdragon, mas eu aprendi a gostar da MediaTek por causa deste chipset. Eu já vi alguns vídeos, eu não tenho o F6 em mãos aqui para provar isso. Eu andei assistindo alguns vídeos na internet de testes de jogos. O F6 apresenta um desempenho melhor, ele dá mais uns FPS em alguns jogos, só que ele cobra em temperatura. Aumentou o FPS, mas aumentou a temperatura. E aí? Será que fecha essa conta? Será que vai ficar confortável de jogar? Eu não tendo ele em mãos, eu não posso dizer, porque para falar a verdade mesmo, eu teria que testar os dois. E se você quer ver a gente testando o F6 na prática, deixe aqui nos comentários, quem sabe a gente não traz ele pro canal. Eu não posso simplesmente dar a vitória de desempenho pro F6, porque eu não tenho ele em mãos aqui para saber se ele vai esquentar e vai ser chato de jogar com ele. Então só porque ele é mais potente não significa que ele é melhor. Neste caso, porque a diferença é muito pequena, né? Se fosse uma diferença de 40%, aí independente de esquentar ou não, eu teria que dar a vitória para ele. Mas como não tem essa diferença brutal, né? É uma diferença bem menor, eu vou considerar um empate para não ser injusto com nenhum dos dois, né? Para não dar a vitória pro X6 Pro, sendo que o F6 é mais potente, ou dar a vitória pro F6, sabendo que no X6 Pro a maratona de jogos é mais confortável. Então vamos ficar numa nice ali, os dois são muito potentes, isso não dá para negar. Para constar, ambos com variações de 8 e 12 GB de RAM, 256 GB e 512 GB de armazenamento. Se der, pegue a versão 12 e 512, tá? No X6 Pro vai ficar mais barato, no F6 ele vai te cobrar um pouco mais, vai ter 512 GB de armazenamento, olha, salva, tá? Você acha que você não vai usar, mas você vai entupir naquele trem de porcaria lá, na hora que você assusta, acabou, né? Hoje em dia é vídeo 4K, é tudo grande,
jogos que ocupam 20 GB. Então, assim, se puder, pega de 512. Em câmera, nós temos diferenças. O X6 Pro possui 3 sensores, um de 64 megapixels principal, 8 no Ultra Wide e um vagabundo macro de 2 megapixels. Mas pelo menos ele tem macro, né, bicho? Eu vou te falar, 2 megapixels. Na câmera frontal, 16 megapixels para o X6 Pro e 20 para o F6. Em funções, o X6 Pro tem 4K 30 e 24 na traseira e não filma frontal 4K, nem o F6, porque quase Xiaomi nenhum, né? E o F6 não filma 4K 24, mas filma 4K 30, 4K 60 FPS. Mas tem um detalhe aí, tá? O F6 tem o sensor principal de 50 megapixels e o Ultra Wide de 8. Só que ele não tem sensor macro. O F6 não tem nem câmera macro, eu acho isso um absurdo, né? Mas tudo bem, né? Corte de gastos. Agora, também é um absurdo o X6 Pro, um celular super potente, não ter 4K 60 FPS na traseira. Bom, pelo amor de Deus, X6 Pro aí também é complicado, né? Muito complicado. A gente tá com o X6 Pro há muito tempo. Eu uso o X6 Pro para fazer os vídeos curtos do canal. Então, eu gosto muito da qualidade da câmera. Aprendi a gostar. Eu sempre disse que o X6 Pro não é um celular que tem uma câmera super legal, mas ela salva a gente aqui, entendeu? Agora, se você quer um material muito específico, você vai postar muita coisa no Instagram, você tem que pensar no S23, tem que pensar no iPhone 13, no iPhone 14, porque realmente ele tem algumas limitações. Na frontal não filma 4K, né? Coisa que um Samsung de R$1.300 faz, ele não faz. Mas enfim, são boas câmeras, né? Dá dando para você ver alguns exemplos do X6 Pro, que ele dá uma saturada extra aí em algumas fotos, em algumas ela dá uma estouradinha, mas no geral é sim uma boa câmera, tá? E eu também vou tentar fazer aquele esquema, como eu não testei, eu daria um empate, porque o F6 oferece um pouco mais de funções e o X6 Pro tem uma qualidade que eu acho que agrada um pouco mais. Mas é isso, nós estamos falando de celulares que não têm um apelo forte com a câmera. O foco deles não é ter uma câmera super maravilhosa para você, né? O negócio deles é entregar o máximo de desempenho possível, custando o menor valor possível. Em bateria, a mesma quantidade de miliamperes para os dois, 5.000. E o carregamento rápido, 90 watts de fast charging do F6 contra 67 do X6 Pro. A diferença vai ser a seguinte, o X6 Pro carrega em 45, 46 minutos e o F6 em 35, 36 minutos. Vantagem para o F6 que carrega mais rápido. E aí, qual dos dois leva essa? Custo-benefício é com o X6 Pro. Ele tá mais barato, ele vale mais a pena. Ah, eu tenho uma graninha a mais, compensa gastar R$500 a mais? Se tá com grana sobrando, beleza, o F6 é sim mais potente, né? A gente pode considerar ele sim um celular melhor. Mas se você quiser economizar, eu esperaria, tá? Tem Black Friday chegando logo ali e o F6 pode cair mais o preço. E eu vou falar, hein? Hoje, no dia de hoje, eu sou mais o X6 Pro. Por quê? O que está acontecendo? Você pega um X6 Pro 12512, ele está custando R$2.100, R$2.120, R$2.150. O 12512 do F6 está custando R$3.000. A diferença não são 500. A diferença já passa a ser R$1.000, entendeu? Então toma cuidado com esse negócio, você vai gastar muito para ganhar pouquinha coisa a mais. A gente fez um vídeo recente aí da diferença do Redmi Note 13 4G para o Poco X6, né? Um celular de 1.000 para um celular de 1.500. E a gente percebeu que nesses R$500 tem muita coisa. Então realmente, já dando um spoiler desse vídeo, vale a pena comprar um Poco X6 em relação ao Note 13, porque esses R$500 tem tela, tem desempenho, tem bateria, tem uma pancada de coisa a mais. Nesse caso do X6 Pro e do F6, esses 500 ou esses R$1.000 não simbolizam um equilíbrio de upgrades ali. Não tem, ah meu Deus, tá valendo muito, mano. Não. Acho que o preço do F6 hoje é o grande defeito dele. Ele você consegue achar na casa dos R$2.600, versão 8 256, que eu acho que não tem um bom custo-benefício, né? Mesmo você tendo essa grana para gastar, eu acho que vale a pena esperar Black Friday, né? Vamos chegar na época do Natal ali, talvez isso melhore o preço do F6, né? E se não melhorar, eu vou continuar defendendo que o X6 Pro é o melhor Xiaomi de 2024. Melhor custo-benefício. Não existe celular melhor que o X6 Pro por R$1.800,
R$990, R$1.900. Ah, mas e o A55? A câmera dele tem mais funções. Parabéns! Tem metade do desempenho de chipset, entendeu? A chance de travar é muito maior do que um Poco X6 Pro. O Poco X6 Pro foi feito, ó, pra moer. Você joga, você não joga, não interessa. Se você não joga, melhor ainda, que ele vai durar até mais tempo na sua mão. O celular, que é potente, ele está preparado para os aplicativos do futuro, para não travar, né? Mas saibam o seguinte, nenhum dos dois celulares é uma má escolha. São dois ótimos celulares da Xiaomi. Só que o custo-benefício de um tá melhor do que o do outro. Só isso. Deu para decidir entre os dois? Deu para sacar? Se você tiver com dúvida ainda, não tem problema, deixe nos comentários que eu te ajudo. Não se esqueça que tem link dos dois para você comprar com segurança na nossa descrição. Também link do grupo de ofertas que a gente sempre posta. A gente não posta só o X6 Pro, a gente posta celulares de todas as marcas que a gente acha que tá valendo a pena. Então, se o preço tá justo, a gente posta no grupo. Valeu? Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e falou!